Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com pão, a gente quer controlar a fermentação, a gente acha que a chave é controlar a fermentação. A gente não consegue controlar a fermentação, mesmo que a gente estiver usando um fermento biológico. A fermentação, uma vez que a gente começa, a gente não consegue parar, ela sempre vai estar acontecendo. E quando a gente utiliza um fermento natural, aí você tem mais nuances ainda para controlar. Então, o que a gente pode ter? Que a gente não controla a fermentação, a gente administra. Administrar é uma coisa bem diferente. Então, a gente vai administrar com o quê? Tempo e temperatura, que são dois fatores que interferem na atividade da minha fermentação, fazem ela diminuir ou aumentar. A gente sabe que o fermento natural é uma cultura mista, com micro-organismos, bactérias, saccharomyces. Então a gente sabe que tem várias temperaturas que eles gostam de trabalhar. Cada bichinho gosta de uma temperatura. A Saccharomyces, que é a levedura, ela gosta de uma temperatura um pouquinho mais alta. Até 32 ela está trabalhando, 26, 29. Isso não quer dizer que você vai deixar a sua massa a essa temperatura, porque senão vai fermentar muito rápido, vai alterar a viscosidade e várias outras coisas, vai dificultar a sua manipulação. Então, aí é um fator chave já que você tem que dominar. Temperatura, eu vou abaixar para ter mais sucesso durante a minha manipulação. E o tempo também, por quê? Quando você tem uma temperatura alta, você acaba tendo que correr nas etapas, e aí você atrapalha o seu processo de fazer o pão. Então, dominando não, administrando o tempo e a temperatura, você consegue ir ao longo do processo controlando mais a sua fermentação. Durante essa atividade de administrar o tempo e a temperatura, é importante fazer o registro da temperatura ambiente que você está trabalhando e a temperatura da sua massa. Como que é o aspecto da sua massa naquela temperatura ambiente e quanto tempo você demorou para chegar. Por quê? Porque aí você fecha um contexto de quanto tempo você demorou trabalhando, qual a textura de massa que você atingiu, a temperatura dessa massa e qual era a temperatura do ambiente. Quando você tem tudo isso registrado, você começa a criar parâmetros só seus de trabalho e aí você começa a aprender a fazer o pão. Então, a chave do sucesso de você administrar o tempo e a temperatura é você conseguir controlar a velocidade da fermentação do seu pão. Tempo e temperatura estão associados à fermentação, que estão associados à maior dúvida de todas: quanto tempo eu vou deixar meu pão fermentando? A partir desse controle, você não precisa mais perguntar para ninguém, porque você mesmo vai saber responder.